Se você dedica grande parte da sua vida ao seu sustento, você é um trabalhador. Você faz parte da grande maioria da população que quer ver os seus direitos respeitados, que quer o seu próprio crescimento econômico e a proteção financeira da sua família e a economia de seu país respeitadas. Mas você também é uma pessoa do povo que segue valores, que tem tradições, que tem a sua religião, que tem a sua moral. Você, como trabalhador, para defender os seus interesses, não é obrigado a se comprometer com causas estranhas, como parada gay, marcha da maconha ou aborto. Existe uma terceira opção, existe uma terceira via. E você, como conservador, você que é religioso, que tem a sua comunidade, a sua igreja, não tem que se comprometer com a exploração econômica e com a desigualdade social para defender os seus valores familiares. Você pode conciliar a esquerda do trabalho e a direita dos valores. Ser da esquerda do trabalho é defender o trabalhador, defender a sua integridade econômica e defender a economia do nosso país, da nossa nação. E ser da direita dos valores é defender a moral, a religião desses mesmos trabalhadores que a cultuam com toda a sua fé e que merecem respeito. Tanto a direita quanto a esquerda no cenário brasileiro representam o mesmo interesse individualista, o mesmo interesse do capital, o mesmo interesse que luta pela fragmentação da família e a destruição de nossa tradição. Desde maio de 68, a noção de esquerda sofreu algumas transformações. E dos anos 80 para cá, principalmente com o advento do neoliberalismo de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, a direita também foi reformulada. Se historicamente a esquerda se pautava pela defesa do trabalho e interesse de classe, depois de maio de 68 ela passa a se pautar por pautas exógenas que dizem mais respeito a uma forma de imperialismo cultural e atlantismo. E se a direita se pautava por uma defesa de uma ideia de pátria, de nação, de determinadas tradições, ela passa a se pautar por uma defesa de mercado que o próprio conservador britânico Roger Scruton denunciou num artigo dele famoso que se chamava Por que Karl Marx estava certo e Margaret Thatcher estava errada. Cada vez mais nós podemos constatar que a dicotomia esquerda e direita não faz mais sentido. Se o Dr. Enéas estivesse vivo hoje em dia, ele seria taxado de petralha por aqueles que na época em que ele era vivo eram seus fãs e seguidores. Temos uma empresa que representa um patrimônio nacional gigantesco e entregar essa empresa a preços repugnantes, a preços vis para o capital, que na verdade, mesmo que haja grupos nacionais, esses grupos representam interesses alienígenas. Na França, com as ideias de Alain Soral e outros pensadores, surgiu um slogan que parece um pouco estranho: esquerda do trabalho e direita dos valores. Mas eu penso nesse lema como uma ideia de superação, uma síntese para superar uma dicotomia política que está totalmente ultrapassada. Essa pauta liberal conservadora, ela é totalmente fajuta, porque a própria realidade de mercado, o consumismo instigado pelo liberalismo leva à subversão social. O mercado precisa dessa subversão. O debate de nossos tempos não é entre esquerda e direita, é entre nacionalismo e globalismo. Esse globalismo liberal, que há algumas décadas vem se implantando no Brasil e no mundo, tem como foco destruir a tradição regional e os valores nacionais. O liberalismo na pós-modernidade se ocupou de deturpar todas as ideologias políticas que no século XX estiveram em disputa. A esquerda, que tradicionalmente defendia o trabalhador e não se ocupava de pautas consideradas do primeiro mundo, como questões de gênero, questão de uso de drogas, pautas individualistas, a partir de então começou a se ocupar com essas pautas e esqueceu a sua pauta original, que era a questão do trabalho. Por outro lado, os conservadores, que buscavam defender a tradição, a religião, a sua moral, foram deturpados por uma lógica individualista da economia, se tornando liberais economicamente e com um discurso vazio, tradicional no campo da moral. Essas duas ferramentas, tanto da esquerda quanto da direita, se complementam na modernidade, na pós-modernidade, fazendo com que essas ideologias imperem, tanto de um lado a esquerda com seu aspecto moral que rege boa parte daquilo que o mundo considera como correto, principalmente através das Nações Unidas e daquilo que se chama de direitos humanos, e por outro lado a economia liberal que se chega num ponto que é praticamente indiscutível. É por isso que o Avante se coloca defendendo o trabalhador e sua integridade econômica e também a sua integridade moral e religiosa. Alguns dos socialistas, que o marxismo taxou de socialistas utópicos, a corrente sorreliana
e várias vertentes do socialismo, você encontra essa junção de uma defesa de determinadas tradições regionais e valores que poderiam ser chamados de conservadores, junto à ideia de socialismo. Direita dos valores, esquerda do trabalho, nós poderíamos substituir por direita cultural, esquerda social. A gente poderia pensar na bandeira do Brasil, embora seja um lema de origem positivista, nós não precisamos desprender o positivismo. Ordem e progresso. A ordem seria a direita, o conservadorismo, a tradição, se assim preferir. E o progresso seria o desenvolvimento, o progressismo à esquerda, se assim preferirmos. As duas colunas do Templo de Salomão, a coluna da misericórdia e a coluna da justiça. O importante é buscar essa síntese, sem se prender a dicotomias ultrapassadas, né? Se a gente olhar para uma figura como Getúlio Vargas, o pai dos pobres, na tradição brasileira, nos direitos trabalhistas, é uma figura essencialmente conservadora. Se você, como a maioria da população, já está cansado da falta de representatividade e do oceano de lama em que nossa política se transformou, acesse o nosso site e nos conheça. Nós, no Avante, nos pautamos por um ideário que se fundamenta em parte na quarta teoria política de Alexander Dugin, mas não de forma dogmática. Também o meridionalismo do professor André Martin e algumas ideias de pensadores como Alain de Benoist e os mais diversos pensadores e atores políticos. Estamos presentes em diversas regiões do país, com ações sociais, grupos de estudos, grupos de aprimoramento físico e intelectual. Nós somos uma terceira via, e a defesa da direita cultural e da esquerda econômica. Consulte o Avante, açãoavante.blogspot.com.br.